Olá, turma do oitavo ano. Aqui quem vos fala é o professor Abrão Nascimento, professor de História, e vamos aí iniciar mais esta videoaula de História. Muito bem, galera, o nosso conteúdo de hoje da aula de História é Revoluções e novas teorias políticas do século XIX. É o conteúdo da nossa aula de hoje de História. Muito bem, para iniciarmos, temos que entender o século XVIII, as revoluções que ocorreram no século XVIII, principalmente a Revolução Francesa, que defendia ideais de liberdade, de igualdade. Lembrando que a Revolução Francesa ela é considerada uma revolução burguesa, dessa nova classe social que estava ascendendo ao poder. Também temos que destacar a chegada do poder de Napoleão Bonaparte na França. Em 1799, Napoleão Bonaparte torna-se imperador francês, e o período em que ele vai estar imperador é de 1799 até por volta de 1814, 1815. Neste período em que Napoleão Bonaparte ele detém o poder na França, ele vai estabelecer uma política expansionista que irá mudar o mapa do continente europeu. Porque ele vai estabelecer uma política expansionista e ele vai conquistar muitos territórios. Vão ser criados novos países, vão ser estabelecidas novas fronteiras com esta política implementada por Napoleão Bonaparte. Ok? Então observe, após a derrocada de Napoleão Bonaparte, vai ser criado, vai ser organizado o chamado Congresso de Viena, lá em Viena, na Áustria, entre 1814 e 1815. O que estabelecia este Congresso de Viena? Seria reorganizado o mapa europeu que havia sido alterado lá pela política expansionista de Napoleão Bonaparte. Outro objetivo do Congresso de Viena era o restabelecimento, a restauração do antigo regime, isto é, o restabelecimento das monarquias absolutistas. Em todos os países em que Napoleão Bonaparte havia interferido politicamente, retirando do poder os reis, iria novamente ser restabelecido após o Congresso de Viena. Só que tem um porém. A classe burguesa ela havia desfrutado da igualdade jurídica, havia desfrutado de um liberalismo, de uma liberdade comercial durante a Revolução Francesa e durante o governo de Napoleão Bonaparte, e ela não ficou contente com as decisões tomadas no Congresso de Viena. O resultado disso seria novas revoluções que iriam acontecer na Europa, principalmente baseado em ideais liberais e nacionais. Então temos que compreender o que seria esse liberalismo e o que seria esse nacionalismo. Pois bem, o liberalismo ele defendia as liberdades individuais, a liberdade econômica e a liberdade política. Em contrapartida, o nacionalismo pregava a união de indivíduos culturalmente próximos em torno de um Estado nacional. Então observe que as revoluções que estariam ocorrendo na Europa após o Congresso de Viena tinha como base esses ideais liberais e nacionais. Como exemplo, podemos citar a Revolução Liberal do Porto de 1820, que aconteceu lá em Portugal, que vai transformar a política portuguesa. Sai de cena a monarquia absolutista e entra a monarquia
parlamentarista, resultado de uma revolução liberal, a Revolução Liberal do Porto de 1820. Só que, além de Portugal, teve outros movimentos, outras revoluções que eclodiram pela Europa, com destaque também para a Grécia, que ocorreu uma revolução lá no período de 1821 até 1829. Este movimento lá na Grécia, inclusive, vai receber apoio de grupos liberais do Reino Unido, da França e da Rússia. E continuando, com o passar do tempo, as revoluções iriam continuando acontecendo. Na década lá de 1830 também teve revoluções, com destaque aí mais uma vez para a França. O movimento revolucionário de 1830 ele vai iniciar na França, onde o rei Carlos X implantou um conjunto de medidas impopulares para restaurar as práticas do antigo regime, isto é, do absolutismo. E nos dias 27, 28 e 29 de julho de 1830, o que vai acontecer? A população francesa vai se mobilizar, vai sair às ruas, organizando barricadas e enfrentando as tropas do governo. O resultado disso aí foi a queda do rei Carlos X e o fim da dinastia dos Bourbons na França. Inclusive, esses dias 27, 28 e 29 de julho ficou conhecido como os chamados 3 dias gloriosos na França. Tivemos também em 1948 revoltas que vão ocorrer na Europa simultaneamente em diversas regiões, e vão ficar conhecidas como a Primavera dos Povos. Esses movimentos que estavam ocorrendo simultaneamente exigiam em geral duas mudanças: a instituição de governos constitucionais e a realização de eleições para a escolha dos parlamentares. E uma das principais consequências das revoluções de 1848 foi o fortalecimento dos trabalhadores, que a partir desses acontecimentos iniciaram um processo de maturidade, de consciência de classe e de formação de uma ideologia política. As revoluções também de 1848 proporcionaram a unificação da Itália e da Alemanha. A se destacar, o líder da unificação italiana foi Giuseppe Garibaldi. O líder da unificação alemã foi Otto von Bismarck. Então tudo isso foi proporcionado por essas revoluções que ocorreram após o Congresso de Viena. Já nas teorias sociais políticas, podemos destacar ali o movimento operário. Aqui foram surgindo novas teorias sociais e políticas, como o socialismo e o anarquismo. Dentro do socialismo, podemos destacar o socialismo utópico, com destaque aí para Saint-Simon, Robert Owen, Charles Fourier, que foram grandes pensadores teóricos do chamado socialismo utópico. Por que socialismo utópico? Porque ele defendia uma sociedade com base nos princípios de justiça, cooperação e bem-estar coletivo, sem contudo apresentar propostas para a concretização dessas ideias. Por isso, essas ideias foram consideradas utópicas no sentido de serem inalcançáveis, impossíveis de serem colocadas em prática. Também nós temos aí o chamado socialismo científico, com destaque para os pensadores Karl Marx e Friedrich Engels. O socialismo científico, que faz uma análise crítica e racional do capitalismo. Também nós temos o anarquismo, que defendia uma sociedade fundada na livre associação dos indivíduos, sem instituições como partidos políticos, parlamento, polícia, prefeituras, presidência, tribunais e exército. Merecem destaque aí como dos principais pensadores do anarquismo o Pierre-Joseph Proudhon, o Aloysio Michel, o Mikhail Bakunin, que foram os principais pensadores do anarquismo. Então observe que novas teorias sociais e políticas surgiram durante o século XIX, que transformou a sociedade. Tudo isso resultado do século XVIII, resultado da Revolução Francesa, resultado do período em que Napoleão Bonaparte esteve no poder, resultado do Congresso de Viena. Eu espero que vocês tenham entendido, foi apenas um resumo bem prático sobre este conteúdo. Obrigado pela atenção e bons estudos.